Pense nos alimentos que definem de onde você vem. Em Israel, são os lanches que contam a história. Ao abrir essas embalagens, você recebe mais do que apenas uma explosão salgada, crocante, doce e cremosa de nostalgia. Você sente o gosto da atenção que molda Israel. De um salgadinho que salvou milhares de crianças israelenses de alergia a amendoim, até um pudim que quase convenceu uma geração de israelenses a se mudar para Berlim. Esses 6 lanches revelam tudo o que você precisa saber sobre Israel: o bom, o ruim e o inesperado. Lanche número 1, Bamba. Esses salgadinhos mágicos de amendoim são mais que um lanche. Eles fizeram com que israelenses fossem 10 vezes menos propensos a ter alergia a oleaginosas. Em 1964, uma empresa israelense de macarrão tentou lançar um salgadinho de queijo, mas não teve sucesso. Depois, testaram 4 novos sabores. O sabor de milho não deixou ninguém animado, e o sabor grelhado só tinha um gosto meio defumado. O sabor de alcaravia lembrava pão de centeio estranho, mas o de pasta de amendoim foi um sucesso. Muito gostoso. É uma mistura bizarra de sabores e texturas. A primeira mordida é super crocante, derrete na boca e depois meio que cola os dentes, e aí a cobertura fica toda grudada nos seus dedos. O que é isso que eu tô comendo e por que não consigo parar? A Ozen ficou famosa pelo Bamba de amendoim. Soldados que precisavam de um incentivo adoram, adultos adoram, adolescentes adoram, bebês adoram. São 20 milhões de pacotes vendidos todo mês. É tão amado em todo Israel que o Bamba literalmente reescreveu as recomendações sobre alergias. Por décadas, médicos de vários países acreditaram que oferecer produtos de amendoim cedo às crianças aumentaria, e não reduziria, alergias a nozes. Pesquisadores de alergias ao amendoim notaram que as taxas em Israel eram bem menores que em outros países. O motivo? Bamba. Descobriu-se que os pais israelenses que davam Bamba para seus bebês, na verdade, faziam com que eles fossem menos alérgicos ao amendoim. Conclusão: mude tudo e dê alérgenos cedo para os bebês. Esqueça a câmera em cápsula e o rewalk. Uma das maiores contribuições de Israel para a medicina moderna é um salgadinho de amendoim. Petisco número 2, Beasley. Esse saquinho carrega uma história que você nunca imaginaria. Efraim Saadon foi um dos centenas de milhares de judeus do Oriente Médio e do Norte da África que chegaram a Israel nos primeiros anos do Estado. A maioria havia fugido ou sido expulsa de nações árabes hostis e chegaram a Israel com pouco mais do que as roupas do corpo. Essa onda de imigrantes dobrou a população de Israel e transformou tudo no país. Sua demografia, sua política e seus salgadinhos. Saadon chegou em um acampamento de acolhimento improvisado e logo encontrou trabalho na fábrica da Ozen. Ele estava na empresa quando eles fizeram sucesso com o Bamba em 1964, 10 anos depois. A Ozen estava procurando seu próximo salgadinho de sucesso. Chips de batata seriam a escolha óbvia, mas o clima de Israel não favorecia o cultivo de batatas. O país, porém, tinha trigo. Muito trigo que eles transformavam em muita massa. Um dia, Efraim Saadon, espontaneamente, deixou cair um pouco de macarrão solto na nova fritadeira de última geração da Ozen, e o cenário dos petiscos em Israel nunca mais foi o mesmo. Sério, a primeira versão do macarrão frito de Saadon não era boa. A Ozen notou que, com ajustes, sal, temperos e cobertura crocante, estavam no caminho certo. Beasley. Uma mistura da palavra bis, que significa mordida, e li, que significa para mim, ou seja, uma mordida para mim. Os sabores excêntricos de Beasley, como grelhado, cebola e falafel, fizeram enorme sucesso quando foram lançados em 1975, seguidos por 2 outros clássicos, churrasco e pizza. Mas o favorito de Saadon não estava nos mercados. Ele preferia pegar um punhado de Beasley recém-feito, sem tempero, e adicionar açúcar. A Ozen fabrica 500 mil de pacotes de Beasley diariamente, mas por trás da embalagem metalizada e dos sabores divertidos, há algo mais profundo. Um testemunho de como a população diversa de Israel molda sua cultura. Lanche número 3, crembo. Flufar ou não flufar? Eis a questão. Mas essa é uma pergunta feita apenas no inverno. Vamos chegar lá. Este é um crembo, uma base de biscoito coberta por uma montanha de mousse de marshmallow e uma fina camada de chocolate. Infelizmente, o crembo só está disponível durante o inverno e por isso não temos nenhum agora.
Diferente do bamba e do bisli, o crembo não foi criado em Israel. Apesar de parecido com um doce dinamarquês vendido em outros lugares, tornou-se típico de Israel. Na década de 1950, os fabricantes israelenses de sorvete procuravam uma maneira de aproveitar as claras de ovo que sobravam, então bateram elas até virar uma espuma doce. Colocaram essa espuma dentro de uma casquinha de sorvete e cobriram tudo com chocolate. Elas chamaram essa invenção de sorvete quente. O sorvete quente evoluiu para o crembo atual. É uma junção das palavras crème, do francês, ou crème, com bo, do hebraico, formando algo como creme dentro. Se você nunca fez bagunça comendo e achou que valeu a pena, é porque ainda não provou um crembo. O marshmallow se espalhava facilmente e era delicado demais para os verões quentes de Israel, por isso o crembo passou a ser sazonal. Quando os supermercados começam a vender crembo, os israelenses sabem que o inverno se aproxima. É como o Pumpkin Spice Latte de Israel, sinal de que o frio está chegando. Tão icônicos que eram oferecidos como recompensa a quem achasse carros roubados. E na versão em hebraico de Harry Potter, o doce favorito de Alvo Dumbledore não é balas de limão, é crembo. Israelenses compartilham o amor por crembo, mas discordam sobre qual parte dele é sua razão de ser. É o biscoito ou o recheio cremoso? Você começa a comer por aqui ou por ali? Isso também levanta a dúvida: qual bênção judaica deve ser feita antes de comer para o recheio ou o biscoito? Lanche número 4, amêndoas de sopa. Esses pequenos quadradinhos fluorescentes são conhecidos como kdei marak ou amêndoas de sopa, mas na verdade eles não têm nada a ver com amêndoas. Kdei marak são croutons feitos para sopas, semelhantes aos biscoitinhos para sopa. Você pode perguntar: como croutons de sopa podem ser um lanche? Eu vou mostrar. Despeje-os na palma da sua mão e depois jogue um punhado na boca. Eles são tão salgados e crocantes e acertam em cheio. Antes que perceba, já comeu o pacote inteiro e precisa beber um galão de água. Então, de onde vieram esses quadradinhos fluorescentes cheios de sódio? Lá nos anos 1950, o Estado judeu, desesperadamente pobre, impôs uma política de austeridade de cima para baixo. A comida era racionada e até os fabricantes tinham ingredientes limitados. Em um determinado mês, a Ozen Sim, a mesma empresa que faz bamba e bisley, não recebeu sua cota regular de farinha, mas recebeu tonéis extras de óleo para compensar a cota que faltava. Agora, eles precisavam decidir o que fazer com muito óleo e pouca farinha. Um dilema perfeito para um povo com uma história de milagres com óleo e um talento para a improvisação. Elas fritaram um pouco de massa em muito óleo e voilá, amêndoas de sopa. Elas foram inspiradas no menlim de sopa, ou amêndoas de sopa, mistura de ovo e matzá que judeus ashkenazi usam em sopas de Pesach, e mantiveram o nome em hebraico, shkadei marak. Com o tempo, o shkadei marak virou os pequenos quadradinhos fluorescentes que os israelenses adoram hoje. Comida da austeridade que continua firme até hoje. Lanche número 5. Choco biscochito, leite com chocolate em saquinho. Como é que se abre isso? Primeiro, corta o saquinho. Segundo, enfia um canudinho. Terceiro, morde o cantinho ou o quarto, rasga como um pacote de salgadinho e vê o leite explodir. É leite com chocolate israelense, totalmente insubstituível. Eu sou do time da opção 3. Tem que morder no ângulo certo. Plástico. Nos anos 60, a maior novidade nas fazendas de leite israelenses era o leite em saquinho. Os saquinhos, mais leves e baratos que garrafas de vidro, facilitavam o transporte, por isso outros países também os adotaram. Coloque o saquinho em uma jarra plástica reutilizável, corte a ponta e sirva um copo. O leite com chocolate, ou choco, foi inicialmente vendido em garrafas de vidro em Israel e depois em saquinhos, inclusive embalagens individuais. Choco bishaki, literalmente leite em um saquinho. Sempre que eu saio de Israel é o que eu mais sinto falta, não dá para replicar. Usar leite em saco Ziploc com a ponta cortada não é igual, já testei. É uma experiência única de Israel. Ir à mercearia, comprar pão simples e um choco bishaki, morder o pão e a ponta do saquinho. Tem algo nessa combinação que é simplesmente perfeito. É barato, é delicioso, é nostálgico. É a infância dentro de um saquinho. Lanche número 6, Milky. Então, esse pudim é uma viagem por nuvens de chantilly até a gostosura cremosa do pudim. 2 texturas perfeitas em um só copinho. Diz a lenda que só 5 pessoas realmente conhecem a receita.
Milk é um dos lanches lácteos mais populares de Israel, e talvez seja por isso que ele provocou uma grande crise política em 2014. Assim como o crumble, o milk é uma adaptação de um doce europeu. Estão nas prateleiras dos supermercados israelenses desde 1979. Hoje em dia, você pode até comprar com um copinho só de chantilly. Literalmente, um copo inteiro de chantilly extra. Sério, deem logo um prêmio Nobel para quem inventou isso. Em 2014, uma israelense expatriada em Berlim publicou nas redes sociais a foto de um equivalente alemão barato, incentivando israelenses a se mudarem para Berlim devido ao custo de vida mais baixo. A postagem despertou indignação sobre o aumento absurdo do preço dos alimentos, mas, ao mesmo tempo em que protestavam contra o alto custo de vida do país, os israelenses também debatiam as consequências espirituais e filosóficas de deixar seu país por causa de um lanche. Para muitos judeus, inclusive para mim, escolher viver em Israel traz um senso de propósito mais forte. É a realização de um sonho antigo. Mudar-se para Israel é chamado de Aliyah, ou ascensão. O oposto disso é Yeridá, ou descida. Alguns israelenses veem deixar Israel como abandono, como se estivessem deixando uma independência arduamente conquistada e um destino nacional. O debate sobre o milk não era só o preço do pudim, mas se deixar Israel era uma decisão estratégica ou um ato de deslealdade. Não foi a primeira vez que um alimento popular causou uma comoção nacional. Apenas 3 anos antes, os israelenses haviam boicotado o queijo cottage e até lotaram as ruas em protesto contra seus preços elevados. Mas o milk levou a conversa sobre o que cabe no bolso a outro nível. Ele se tornou um símbolo de valores em disputa. Os israelenses deveriam priorizar o patriotismo ou a praticidade, porque em Israel nunca é só sobre a árvore. É pelo que ela representa.